Amém, glória a Deus. Você pode sentar? Amém. Bom, eu queria ler um texto, depois eu vou explicar sobre ele. Romanos, capítulo 12, quem tiver com a Bíblia. Texto super conhecido. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse é um texto que muita gente já ouviu, mas aqui ele traz uma informação muito importante sobre o tema que a gente está estudando. E antes de eu entrar diretamente no texto, eu queria falar para vocês o que é adoração. Adoração, eu vi uma definição que eu achei muito boa. Diz assim que é o reconhecimento de Deus por quem Ele é, o que Ele fez e o que nós cremos que Ele fará. Adoração é você reconhecer quem Deus é na sua vida e colocar Ele na posição de prioridade, no primeiro lugar da sua vida. Adoração é uma postura do nosso coração de submissão e reconhecimento da soberania de Deus. Quando nós falamos de adoração, o significado dessa palavra é uma ação através da qual se assume a dependência de Deus. Então, quando eu adoro, eu estou agindo e na minha ação eu digo: Senhor, eu dependo de Ti. A adoração é não somente honrar, venerar, cantar, mas é entregar algo de valor. E eu achei essa definição simplesmente surreal, porque eu fui procurar a origem da palavra worship. E essa palavra é a junção de duas palavras, que é worth e ship. É valor e entrega. Então você entrega para Deus algo de valor. Você entrega para Deus aquilo que é precioso para você. Você entrega para Deus aquilo que tem valor no seu coração, que tem primazia no seu coração. Quando a gente vai para a Bíblia, a primeira vez que essa palavra adoração ela vai aparecer lá em Gênesis, quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, e ele fala isso: nós estamos subindo o monte para adorar a Deus, e depois a gente vai voltar. E é a primeira vez que essa palavra aparece, e quando a gente vai procurar o primeiro lugar que a palavra aparece, ele traz o sentido da palavra. Então, a adoração, ela está totalmente ligada a sacrifício. Está totalmente ligada a holocausto, que é uma oferta totalmente consumida e rendida no altar. É uma entrega total. Quando eu adoro, eu entrego totalmente a minha vida. Eu entrego tudo o que eu tenho. Eu não tenho reservas. Eu simplesmente me entrego. Por isso que eu li esse texto do apóstolo Paulo, porque aqui ele faz um convite à igreja, ele faz um clamor, ele diz: irmãos, eu peço para que vocês, pelas misericórdias de Deus, vocês respondam a essas misericórdias, se apresentando como um sacrifício, se apresentando como uma oferta, se entregando totalmente para o Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, porque esse é o culto de vocês, e culto é adoração. Na versão em inglês diz: This is your spiritual act of worship. Essa é a sua atitude espiritual de adoração. Não é apenas uma reunião na igreja, não é apenas um conjunto de pessoas que estão juntos ali, uma comunidade de pessoas. É a minha entrega espiritual. É quando eu me rendo totalmente. É como eu respondo aquilo que eu recebi de Deus. Nós recebemos de Deus algo precioso chamado misericórdia, graça, vida. E como nós estamos respondendo aquilo que nós recebemos de Deus?
Será que nós temos de fato sido adoradores? Eu estou igual a música, né? No Santo dos Santos a fumaça me esconde, já não estou vendo mais nada. Será que nós de fato temos apresentado a nossa vida diante do Senhor como um sacrifício? Será que de fato nós temos entregado totalmente a nossa vida para Ele? Sem reservas, sem restrições? Queridos, adoração é muito mais do que um momento no culto. É muito mais do que cantar um louvor. O autor do livro de Hebreus, ele vai dizer que o meu louvor, ele é fruto de um coração rendido, é fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Então eu não posso simplesmente cantar por cantar, porque o louvor é a resposta, é o resultado, é o fruto daquilo que eu já fiz diante de Deus, da minha entrega. Eu já estou adorando quando eu começo a cantar. Eu não começo a cantar para eu poder adorar. É diferente. E eu vi uma definição, uma história para exemplificar para vocês o que é a verdadeira adoração. E eu gostei muito. Eu tenho certeza que vocês vão pegar e vocês nunca mais vão esquecer isso. Diz assim que a adoração, a diferença é você se entregar totalmente, é a diferença entre um frango e um porco, o que eles trazem para um café da manhã de ovos, bacon e presunto. O frango, ele faz uma contribuição. O porco, ele entrega totalmente. Muitas vezes, nós estamos dando para Deus um ovo aqui, um ovo ali, uma contribuição aqui, uma contribuição ali. Mas o que Deus está esperando é o presunto e o bacon. Deus está esperando a entrega total. Vocês conseguem ver a diferença? Deus não está esperando uma contribuição aqui e ali. Deus está esperando uma entrega total. E essa entrega total é chamada de verdadeira adoração. Quando eu me entrego totalmente para Ele. A Bíblia vai contar a história de um dia que Jesus foi confrontado pelos fariseus, porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer. E Jesus confronta o estilo de vida dos fariseus, porque o problema não era a tradição em si, o problema é que eles estavam camuflando a palavra com a tradição, com aquilo que eles achavam que era o correto, né? A maneira deles de viver. Por exemplo, e Jesus fala isso, né? Se o princípio é honra a teu pai e tua mãe, o que eles faziam? O pai ou a mãe precisavam, vamos dizer, de uma ajuda financeira, por exemplo. Aí eles diziam assim, pai, mãe, desculpa, mas eu não vou poder te ajudar porque eu já dei tudo lá na igreja. Eu entreguei tudo para o Senhor. E na desculpa, no disfarce da tradição, da religiosidade deles, eles deixavam de cumprir a palavra. Então o problema não era lavar ou não lavar a mão, o problema era que pela tradição eles estavam invalidando a palavra de Deus. E Jesus olha para eles e diz assim, eu não recebo a adoração de vocês. Aí você para e pensa, mas o que isso tem a ver com lavar a mão? Porque eles estavam reclamando que os discípulos não lavavam a mão, mas Jesus responde, eu não recebo a adoração de vocês. Aí Jesus cita o que está escrito lá em Isaías, que diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão eles me adoram. Os seus ensinamentos não passam de tradições ensinadas por homens. Eles estão falando que me honram, eles estão falando que me servem, mas o coração deles está longe de mim. Eu não recebo a adoração de vocês. Opa! Tem um alerta aqui para nós. Porque nem toda adoração Deus recebe. Deus recebe a adoração de um coração que é totalmente rendido. Mas um coração que é dividido, um coração que é camuflado, um coração que se esconde atrás das suas próprias tradições, das suas próprias coisas, um coração que tenta usar a palavra para justificar a sua maneira de viver sem querer mudança, a sua maneira de viver sem querer transformação, a sua maneira de viver sem deixar que o evangelho transforme verdadeiramente a sua vida. Essa adoração Jesus não recebe. Tem alguma coisa que
que está contaminando. E o coração contaminado, o Senhor perdoa, o Senhor cura, o Senhor restaura. Mas Ele não recebe a adoração do coração contaminado. Ele primeiro faz o processo, para depois Ele receber. Tem um caminho a ser trilhado. E o que acontece é que, quando nós colocamos qualquer outra coisa antes, qualquer outra coisa acima da palavra, isso é um sinal de que o nosso coração já está longe dele. Ele disse, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, quando eu coloco qualquer outra coisa, já sinaliza que o meu coração está longe do Senhor. Nós não nos contaminamos por comer sem lavar a mão. Nós nos contaminamos quando nós camuflamos a palavra. Nós deturpamos o princípio. Quando nós deixamos que o nosso coração seja contaminado com outras coisas que roubam a primazia, que roubam o trono de Jesus na nossa vida. Irmãos, isso é muito sério, porque a gente vive uma vida onde é legal vir no culto. Não, é confortável. Eu venho no culto, eu adoro aqui na hora do louvor, aí eu saio, eu vivo a minha vida normal, de vez em quando eu faço um devocional, assim, eu falo com os irmãos da igreja, né? Minha linguagem é de crente, minhas roupas são de crente, tá tudo certo. Só que a gente esquece que isso aqui é temporário. Não é aqui que a gente vai viver. A gente vai passar a eternidade. Vocês já calcularam isso? A eternidade. E o que a gente vai fazer na eternidade? Ah, não, vou sentar lá comer do banquete. Jesus disse, preparou um banquete para mim, vou comer. Não, eu vou mergulhar lá no mar de cristal, meu filho, vou nadar, vou ser feliz. Só relaxar. Vou andar nas ruas de ouro, os dias de glória chegou, né? Passei os dias de luta. Queridos, sabe o que a gente vai fazer na eternidade? Olha aí para a pessoinha linda que está do seu lado e diga assim, você vai adorar. Agora, você consegue passar a eternidade fazendo uma coisa que você não conhece? Isso aqui é a prática, é o ensaio do que a gente vai viver. Por isso, Jesus trouxe algo que é extremamente preocupante. A adoração que Deus recebe tem que ter uma entrega total do nosso coração. Não pode ser só num dia, não pode ser só no meio dos irmãos da igreja, não pode ser só na hora do culto. Tem que ser mais profundo, tem que ir além. Não é só um louvor, tem que ir além, tem que ser uma entrega. Quanto de você tem entregado para Jesus? Salmos 24, o salmista diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai poder entrar no lugar santo? Aí ele responde, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que não entrega a sua alma à vaidade, que não se volta para a mentira, que não jura enganosamente, que não vive falsamente, esse vai receber as bênçãos do Senhor. Aí ele diz assim, são assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E eu fiquei encucada com isso, porque ele poderia ter dito, ó Deus de Israel, né? Já viu a face do Senhor? É o Deus de Israel, já foi transformado, mas ele disse o Deus de Jacó. Porque quem era Jacó? Jacó é aquele cara que, embora tinha a natureza ruim, embora tinha muitas coisas ruins na vida dele, ele foi aquele que, mesmo errado, não desistiu de buscar. Ele disse, Senhor, tu não vai me deixar enquanto tu não me abençoar. Eu não vou sair daqui enquanto eu não for transformado. Ele passou a noite inteira, literalmente, lutando com Deus. Enquanto ele não viveu uma verdadeira transformação na vida dele, ele não se aquietou. Até que Deus olhou para ele e disse, tá bom, eu vou mudar o teu nome, você não é mais Jacó, você é Israel. Quando ele tem a vida transformada, aí Deus vai, né? Aí a briga encerra. Mas ele foi aquele que decidiu ficar com Deus até não ser mais o mesmo. Ele literalmente investiu as suas forças para ser transformado. Muitas vezes, queridos, a nossa vida cristã ela vai requerer de nós lutas. Às vezes é difícil, às vezes é escuro, às vezes é de noite, às vezes é batalha mesmo. Mas é a nossa posição, é o nosso posicionamento
vai fazer a diferença? O que você faz quando as coisas ficam difíceis na sua vida? O que você faz quando as coisas não saem do jeito que você espera? Quando você clama e você não ouve uma resposta? A Bíblia fala que o apóstolo Paulo e Silas, o discípulo dele, chegaram na cidade e eles foram presos, eles foram açoitados nus, eles foram envergonhados, foram condenados injustamente e estavam lá no meio da prisão, amarrados no tronco, sangrando. Mas o que eles faziam à meia-noite? Na hora mais escura do dia, não só literalmente, como também figuradamente, né? O que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando. O louvor fluía dos seus lábios, a adoração fluía, sabe por quê? Porque não é o ambiente que vai determinar a sua adoração transforma o ambiente. Quando eles adoraram Jesus, o que acontece? A Bíblia diz que a paz invadiu aquele lugar, os outros presos estavam ouvindo, isso é um sinal de que quando você vive a sua vida com Deus, as pessoas estão te observando. Elas estão vendo como você se posiciona quando as coisas ficam difíceis. Elas estão vendo como você se posiciona quando está escuro, quando está complicado. Elas estão vendo qual é o seu posicionamento. E a Bíblia diz que quando eles cantavam, adoravam, a paz invadiu a prisão e os céus ouviu a adoração. Deus mandou um terremoto, abriu as cadeias, todos foram libertos, uma família inteira foi salva e o testemunho ficou ali de que não é aquilo que eu faço, não era apenas uma pregação de Paulo, não era apenas um discurso de Silas, era a realidade de vida deles. O adorador, ele sabe que adoração não é um discurso, adoração não é uma música, adoração não é um momento. O verdadeiro adorador leva isso como um estilo de vida. É um estilo de vida. É a minha realidade todo dia. E as circunstâncias externas não são capazes de mudar a disposição interna do coração de um adorador. Não é o ambiente que eu estou que vai determinar se eu sou adorador ou não. É quem eu sou em Deus. É a minha entrega para Deus. Eu sou um adorador. E eu não vou calar os meus lábios. Eu vou falar, eu vou profetizar, eu vou adorar e adorar e adorar. Até que o Senhor me ouça e se Ele quiser mudar, amém. Se Ele não quiser mudar, amém também. Eu vou louvar do jeito que eu estou, porque isso é quem eu sou, não é o lugar que eu estou. É diferente, é uma experiência diferente. Adoração é uma ação do nosso coração de reconhecer. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu não preciso do púlpito, eu não preciso do microfone, eu não preciso da plateia, eu não preciso dos aplausos, eu não preciso ter uma voz bonita. Eu vou agir porque eu dependo do Senhor. E a minha atitude em direção àquilo que eu recebi de Deus é me entregar totalmente. Se Ele mesmo se entregou, por que eu não vou me entregar para Ele? Por que eu tenho reservas para me entregar para Deus? Por que eu penso 2 vezes antes de dizer que eu sou de Deus? Antes de tomar uma postura como filho de Deus? Por que eu questiono? Mas não tem nada a ver. Mas todo mundo faz. O adorador, ele não vive pelo padrão externo. O adorador vive no padrão do céu. Quando acaba esse momento que eu falei que Jesus estava ali, confronta os fariseus, ensina os discípulos, a Bíblia diz que logo em seguida a cena que continua, não vou ler o texto porque eu não tenho tempo, mas a cena que continua é que uma mulher estrangeira, uma sírio-fenícia, ela era grega. Ela chega até Jesus e ela começa a clamar para Jesus. Jesus, eu preciso de algo, a minha filha está endemoniada, por favor, liberta a minha filha. Ela começa a clamar para Jesus, libertar a filha dela. Só que a menina endemoniada na casa dela era só um dos problemas que ela ia enfrentar. Porque a Bíblia diz, lá em Mateus
no capítulo 15, quando conta essa cena, diz que Jesus não respondeu. Jesus continuou a jornada dele. Ela clamou, ela tinha uma causa e ela tinha uma situação que só Jesus podia resolver, porque era espiritual, não era física, não era biológica. Ela tinha algo que só Jesus podia responder, mas Jesus não respondeu. O que você faz quando Jesus não te responde? O que você faz quando você tem um clamor, você tem uma causa, você ora, você tem fé e Deus te dá o silêncio como resposta? Aí, como se já fosse pouco, né? O problema da menina endemoniada, ela agora tinha um problema que Jesus não respondia. Aí ela encontrou um outro problema, porque a Bíblia diz que os discípulos de Jesus começaram a interceder contra ela. Senhor, manda a mulher embora. Ou seja, ela agora arrumou um problema com a igreja. Já tinha um problema em casa, tinha um problema com Jesus e agora tinha um problema com a igreja. Tinha um problema com os irmãos que estavam rejeitando, estavam excluindo. O que você faz numa situação como essa? Qual que é a sua posição? Sabe o que aquela mulher fez? Aquela mulher podia ter desistido. Aquela mulher podia ter murmurado. Aquela mulher podia ter decidido voltar para o povo dela e dizer, rapaz, eu vou embora daqui, eu tenho o meu povo, tenho o meu país. Vou embora. Você quer saber se Jesus não quer me responder? Eu fiz uma viagem, gastei dinheiro, sei lá. Ela podia ter feito qualquer coisa. Mas sabe o que ela fez? A Bíblia diz que ela se aproximou de Jesus, se lançou aos pés de Jesus e o adorou. Ela tinha tudo para desistir, para voltar atrás, mas ela escolheu se aproximar de Jesus e adorar. E eu vou resumir a história. O final foi que ela recebeu aquilo que ela precisava. A menina foi liberta. Jesus disse, pode ir, porque lá na sua casa ela já foi liberta. A tua fé já fez as coisas mudarem. Mas o que chamou a atenção de Jesus? Porque ela já tinha clamado. O que chamou a atenção de Jesus foi a adoração. Quando você adora, você atrai o olhar de Jesus para você. Quando você adora, você toca o coração de Deus. Na hora que aquela mulher se aproximou de Jesus e adorou Jesus, se lançou aos pés de Jesus, ela atraiu o olhar de Jesus para ela. Jesus agora volta para ela. E é interessante porque Jesus olha para ela e não dá a resposta que ela queria. De cara, Jesus diz assim, eu não vim para vocês, eu vim para os filhos da casa de Israel. Ou seja, eu posso até te ajudar, mas eu não vou te ajudar, porque o meu negócio é com o povo de Israel, não é com o seu povo. Mas mesmo assim, ela permanece ali, prostrada. O que você faz quando você não ouve as respostas que você espera? Quando você busca de Deus algo e a resposta que você tem não é a resposta que você esperava. Você desiste ou você se prostra ainda mais? Você desiste? Você murmura? Você reclama? Você volta atrás? Ou você se rende e diz, Senhor, eu não vou sair daqui. Porque adorar é o que eu sei, adorar é o que eu sou, esse é o meu coração. Eu já me entreguei totalmente e não importa. Como diz a canção, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Então não importa. Se Ele fez ou se Ele não fez, ela estava ali com o coração rendido. A Bíblia diz, no livro de Salmos, que os sacrifícios que Deus recebe são um coração quebrantado. Deus não está procurando o seu esforço. Deus não está procurando as suas obras. Deus não está procurando a aparência de crente. Deus não está procurando você no culto. Tá bom? A gente que é pessoas, a gente procura. A gente procura a gente. Mas Jesus não está procurando você no culto, não. Jesus está procurando um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito. Ele não despreza, está escrito. E isso não tem a ver com você chorar, com você se emocionar na hora das canções. Não
Coração quebrantado é um coração sincero, é um coração rendido, é um coração que aceita muitas vezes ser confrontado, é um coração que muitas vezes aceita ser quebrado, mas ele sabe que mesmo se ele for quebrado, ele não vai sair quebrado, ele vai sair restaurado, um vaso novo. Uma vez que nós ofertamos as nossas vidas para Deus, eu vou voltar no texto que a gente começou. O nosso relacionamento com o mundo é alterado. A Bíblia diz: entrega o culto de vocês, o ato espiritual de adoração, e não se amoldem ao padrão deste mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente. Veja que amoldar, transformar, são ações que não dependem de nós. Alguém que vai fazer isso em você. Alguém que vai te moldar, alguém que vai te transformar. E o texto diz: sejam transformados. Deixa Jesus transformar você. Deixa Jesus trabalhar em você. Para quê? Para que vocês possam não só experimentar, como comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. E o propósito de Deus é renovar a nossa mente. Sabe por quê? Porque quando Ele renova a nossa mente, Ele alinha os nossos pensamentos aos pensamentos dEle. Aquilo que está agora na mente de Deus é o que eu vou pensar. Os planos de Deus são alinhados comigo e eu começo a viver os planos, os propósitos de Deus, que é o que a Bíblia chama de boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O propósito de Deus para você é transformar você, para fazer de você alguém que não apenas vai desfrutar da vontade boa, perfeita e agradável do Pai, mas também vai comprovar isso na sua vida, para que outras pessoas sejam alcançadas também. Você vai não apenas ser transformado, mas você agora vai se entregar como um sacrifício para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem um propósito para nós, mas só descobre esse propósito quem está completamente rendido. Eu já vi muita gente falando: eu não sei qual é o propósito da minha vida, eu não sei o que Deus quer para mim. Você só vai descobrir o que Deus tem para você quando você se render completamente. Quando você entender que você nasceu para adorar. Nós fomos criados para adorar. É muito mais do que um tema no nosso culto. É o que nós fomos criados para ser: adoradores. Em espírito e em verdade. Porque a Bíblia diz que são esses que o Pai procura. Deus está procurando pessoas que estão dispostas a não somente lavar as suas mãos, mas a limpar o coração. A não apenas mudar externamente, mas ser purificados internamente. Deus está procurando pessoas que vão se prostrar e adorar, mesmo quando Ele ficar em silêncio, que vão se aproximar de Jesus, mesmo quando forem rejeitados, excluídos. Deus está procurando pessoas que vão escolher adorar nas horas mais difíceis, nas horas mais duras, escuras, e vão deixar que a sua vida seja um testemunho para que outras pessoas sejam salvas. Deus está procurando aqueles que vão verdadeiramente se oferecer como um sacrifício diante do altar. Que não vão oferecer sacrifício pela metade. Não vão adorar somente no culto. Que não vão dar uma resposta para Deus só quando é favorável. Só quando esperam receber algo de Deus. Deus está procurando aqueles que com o coração quebrantado vão se aproximar dEle. Será que Ele pode encontrar alguém aqui? Será que Ele pode
encontrar você? Queridos, ou você entrega tudo, ou você não entrega. Não existe um meio termo nessa conversa. Eu lembro quando eu era criança ainda, eu fui numa conferência. Eu nunca esqueci isso que o pastor disse, que nós precisamos ser tudistas. Eu fiquei com isso guardado dentro de mim. Nós temos que ser aqueles que entregam tudo. Eu não posso me entregar pela metade, porque a adoração é holocausto. E holocausto é oferta totalmente queimada. É oferta totalmente consumida pelo fogo. Eu preciso ser uma oferta no altar do Senhor, totalmente rendido, sem reservas, sem máscaras, sem restrições. Eu preciso parar de selecionar. Não, mas isso aqui tem muito valor, então eu não quero abrir mão. Eu preciso, na verdade, entregar o que tem valor. Aquilo que muitas vezes me custa, aquilo que muitas vezes me dói. Mas quando eu entrego, eu provo que eu confio. Quando eu entrego, eu provo a minha confiança e a minha dependência no Senhor. E a Bíblia diz que sem fé, sem confiar, ninguém vai agradar a Deus. Você pode ser a pessoa mais maravilhosa do planeta, mas eu só tenho um caminho para você agradar a Deus: a entrega. Quando eu entrego, eu confio, eu creio. Eu vou ler novamente esse texto e a gente vai orar. Mas eu quero ler numa outra versão. Diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao Senhor e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Ele. Será que hoje você pode se oferecer completamente ao Senhor? Será que hoje você pode se entregar totalmente como um sacrifício vivo, santo, dedicado a Ele, agradável a Ele? Eu queria que você se colocasse de pé. Porque se o que nós temos que oferecer ao Senhor é uma verdadeira adoração, ela começa quando a gente se rende.